E aí, meus alunos prodigiosos, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje iniciaremos o livro 4, tá? O grupo 4. Vamos falar do capítulo 7, falar de novas operações, exatamente. Então, abram o livro 4 no módulo 55, que hoje vamos falar de uma operação nova. Vamos falar da potenciação. O nome é difícil, né? Mas de difícil essa operação não tem nada. Ela é muito simples e vocês verão como é bastante interessante, como é muito interessante e gostoso de responder essa operação, essa nova operação, a potenciação. Então, nesse capítulo, nós estudaremos novas operações. E a primeira delas é a potenciação, né? Ao longo de nossas vidas, ao longo da nossa jornada escolar até aqui, nós estudamos as operações elementares, que são 4, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Essas 4 operações, elas nos permitem responder um leque de problemas e exercícios. Contudo, há a necessidade e simplificação de algumas coisas. Por exemplo, nós temos a multiplicação, que é a simplificação de várias adições de parcelas iguais. Vocês lembram, né? Estão estudando em casa, é isso aí. Então, pessoal, ao longo do tempo, na matemática, não só na matemática, mas em tudo, né? As coisas surgiram de acordo com a necessidade. Então, houve-se a necessidade de criar a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. E agora, surgiu a necessidade de criar também uma nova operação chamada de potenciação. Basicamente, necessidade está diretamente associada na matemática com a simplificação, porque ao invés de nós escrevermos um texto muito grande, nós podemos simplificar com sinais ou operações, tá? Então, ao longo do tempo, nós tivemos a necessidade e simplificação, tá, de algumas operações. Por exemplo, a adição de parcelas iguais. A adição de parcelas iguais pode ser simplificada para uma multiplicação. Temos uma aqui, uma adição com várias parcelas iguais, por exemplo, 3. O 3 aqui está se repetindo 5 vezes, né? Nós podemos somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 15. Ou poderíamos simplificar essa escrita da seguinte maneira. Nós temos o fator 3, transformamos em uma multiplicação e aqui na frente colocamos quantas vezes o 3 se repete. O 3 se repete quantas vezes? O 3 se repete 5 vezes. 3 vezes 5, 15. Eu prefiro escrever isso de forma simplificada do que escrever tudo isso, né? Então, é mais fácil nós transformarmos em uma multiplicação do que escrever vários números e resolver essa adição. Então, a potenciação nada mais é do que a simplificação da multiplicação. Vocês vão ver ao longo desse capítulo. A potenciação é a necessidade de multiplicar várias vezes o mesmo fator. Então, nós estudamos a multiplicação, a potenciação, porque surgiu a necessidade de multiplicar várias vezes o mesmo fator. A potência está diretamente ligada com a multiplicação. Então, potência e multiplicação estão juntas. Exatamente, estão juntas. Só que para nós estudarmos a potência, nós devemos conhecer muito bem a multiplicação, tá? Não vai ser possível nós estudarmos a potência se você ainda não conhece a multiplicação como deveria conhecer. Então, vamos relembrar alguns conceitos da multiplicação.
A multiplicação está ligada à ideia de cálculo de área, está ligada à ideia de possibilidades, né? A multiplicação está ligada a quais mais ideias? Está ligada à ideia de disposição retangular. Né? Então, nós devemos lembrar de todas essas situações que nós precisamos multiplicar uma coisa por outra. Então, já na página 58, vamos observar essa situação aqui de Gabriela. Gabriela está em dúvida sobre o que vestir para ir ao aniversário de sua prima. Ela tem 3 blusas, 3 saias, 3 pares de sapato e ainda 3 cintos diferentes para combinar. Olha, aqui nós já identificamos que são combinações, são possibilidades. Então, nós já vamos utilizar a multiplicação. Para descobrir qual é o número total de combinações, basta multiplicar o número de blusas pelo número de saias. Esse resultado deve ainda ser multiplicado pelo número de pares de sapato. E, finalmente, o último resultado obtido deve ser multiplicado pelo número de cintos. O cálculo fica assim: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Resolvendo, temos que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Portanto, com apenas essas quantidades de peças de roupas, ela terá 81 combinações possíveis, né? Terá 81 combinações possíveis. Então, vamos falar, né, dessa situação. Ela precisou combinar 3 shorts, 3 saias, 3 blusas, 3 sapatos e 3 cintos, né? Tudo isso aqui multiplicado vai dar 81. Só que nós podemos ainda simplificar essa multiplicação de vários fatores iguais. A multiplicação é a simplificação de várias parcelas iguais. A potenciação vai ser a simplificação de uma multiplicação com vários fatores iguais. Então, nós temos aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo isso aqui pode ser simplificado da seguinte maneira. Tá vendo que aqui na adição nós colocamos o fator que se repete, a parcela que se repete na frente, né? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar o número que se repete aqui. Só que aqui nós transformamos em uma multiplicação e colocamos o 5 aqui na frente da multiplicação. Aqui vai ser diferente. Nós vamos colocar a quantidade de vezes que esse número se repete aqui em cima, bem pequenininho. O 3 vai se repetir aqui 4 vezes. Qual o resultado disso aqui? É 81. Isso que nós chamamos de potência, potenciação. É essa operação que simplifica uma multiplicação com vários fatores iguais. Ó, aqui está o 3, o número que se repete, o fator que se repete, e aqui em cima está a quantidade de vezes que ele se repete. Então, nós podemos aqui já indicar e ter uma ideia, né, do que vai ser a potência. A partir dessa ideia, nós já até conseguimos resolver, por exemplo, uma potência assim, ó, 2 elevado a 3. Então, o 2 aqui vai se repetir 3 vezes, né? Então, 2 elevado a 3 é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Legal, né? Simples. Vamos mais adiante. Então, como é que nós lemos a escrita de uma potência? Nós lemos da seguinte maneira. Nós primeiro vamos ler um número que se repete e vamos dizer que ele está elevado a outro número. Ó, por exemplo, aqui nós vamos ler que é 3 elevado a 4, ou podemos dizer que é 3 elevado à quarta potência. Nós transformamos esse número aqui que está acima em um número ordinal, nós lemos ele como se fosse um número ordinal,
e colocamos o nome potência na frente. Então, 3 elevado à quarta potência. É fácil nós ligarmos a ideia de elevado, porque o 4 sempre vai estar aqui, ó, esse número aqui, que representa a quantidade de vezes que o fator se repete, sempre vai estar acima. Então, nós falamos que é 3 elevado, aí número ordinal, né? Quarta potência. Afinal, nós estamos falando de potência. Então, vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência. Agora o 7. O 7 se repete 5 vezes. Temos o 7, né? 7 elevado, agora o número ordinal, à quinta potência. Um 7 elevado à quinta potência. Agora o 5 aqui, 5 vezes 5 vezes 5, o 5 se repetiu 6 vezes. 5 se repetiu 6 vezes. Nós lemos como 5 elevado à sexta potência. Sempre colocando sexta potência, sempre colocando o nome potência no final, tá? Agora vamos ver aqui a nomenclatura dos termos da potência. Nomenclatura dos termos da potência. Aqui nós temos essa potência, ó. 2 elevado à terceira potência, e nós já temos o resultado dela aqui, que dá 8. Então, o que é cada coisa aqui da nossa potência? A nossa potência, ela tem 3 fatores. Fatores, não posso nem chamar de fator. Vou dizer que é 3 elementos. Então, eu tenho 2 elevado à terceira potência e o resultado é 8. O 2, que é o fator que se repete, nós chamamos de base. A nossa base é o fator que se repete, é um número que se repete várias vezes na multiplicação. Então, aqui, qual seria a nossa base? O 5. Qual seria a base? 7 elevado a 5. Qual seria a nossa base? O 7. 2 elevado a 4. 4. Qual seria a nossa base? 2. 3 elevado à quarta potência. Qual seria a nossa base? O 3, né? E o número aqui que indica a quantidade de vezes que a base se repete, nós chamamos de expoente. Expoente é a quantidade de vezes que a base se repete. Expoente é a quantidade de vezes que a base se repete, ou seja, o expoente indica um número de fatores iguais. Ó, o 2 aqui, por exemplo, o 3. O 3 indicaria que o 2 iria se repetir 3 vezes. Por exemplo, 2 elevado a 3 aqui, né? Nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2. O 3 se repetiria 3 vezes. Como resultado aqui, nós teríamos 8. Né? Nós chegamos aqui ao último elemento da potência, né? O 8 é a própria potência. 8 é a potência. O que é a potência? A potência é o resultado da operação, tá? Então, é isso aí, pessoal, tá? Simples, conteúdo de hoje, a introdução de uma nova operação. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp. E agora vocês farão os exercícios de aplicação e propostos do módulo 55. Tchau, tchau e até a próxima aula.